A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Olá, você que nos acompanha, está começando mais um bate-papo que é essencial, que é fundamental para quem vive e respira o agronegócio. Hoje nós vamos assim, direto ao ponto, que mexe com o bolso e com o futuro de qualquer propriedade rural, que é a eficiência máxima. Em um cenário onde as margens estão apertadas e o clima desafia o produtor a cada safra, o grande segredo não é apenas aplicar mais, mas aplicar com inteligência. O desafio da vez é como produzir mais, gastando menos. E para nos ajudar a decifrar esse enigma, eu recebo hoje um dos grandes nomes da técnica de campo do país, que é o Leandro Barcelos. Ele é engenheiro agrônomo, é um verdadeiro especialista quando o assunto é fertilidade do solo e fisiologia vegetal. Ou seja, ele é um homem que entende exatamente o que acontece da raiz até a folha para fazer a planta entregar o máximo de teto produtivo com o menor custo possível. Leandro, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui de novo, porque eu conversei com você há poucos dias atrás e você ajudou tanto assim a clarear a mente do produtor rural, que naquele mesmo dia eu falei, cara, o Leandro tem que voltar. Beleza, tamo junto. Prazer é meu, uma honra sempre estar contigo aqui, com todo o público que assiste, escuta a gente, né? Levar informação, trocar ideias, compartilhar. Eu acho que a vida é essa, a gente não leva nada, né? Temos que deixar alguma coisa que quer, compartilhar conhecimento para que todos tenham uma vida digna. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, espero ajudar. Ah, mas vai ajudar. Cara, um homem que põe 1.000, 1.500, 2.000 pessoas dentro do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, por 3 dias, esse cara é diferenciado. Esse cara tem que ter conteúdo demais. Cara, poucos conseguem fazer isso. Conta pra mim, como é que você consegue, Leandro? Eu acredito que a primeira, virtude de tudo isso é ser verdadeiro, né, a gente ter a consciência de que sim, o resultado ele tem que funcionar. Eu gosto muito da agronomia, eu faço uma brincadeira sempre que a agronomia, se tu erra, a terra mostra, né. Então, quando você não que a gente não erre durante o processo, algumas vezes, mas, ter a experiência, ter a prática que a gente tem, a teoria que é muito importante, eu estou na minha quinta pós-graduação de fertilidade, fisiologia vegetal, mas prática no campo, né, são mais de 30 anos, e resultado, Divino Ronaldo, a gente tem resultados, né, eh, SESB, Getap agora, 360 sacos de milho, então, e o que que quer dizer isso? E uma equipe que me ajuda demais aqui com agrônomos muito bem, posicionados, né. É aquela história, conhecimento, posicionamento, prática e resultado. E aí Brasília é um encontro de raizeiros lá, a gente gosta muito daquele lugar, é um lugar mágico, né, que a gente vai 3 dias sentado, né, das 7 da manhã às 10 da noite, ô ainda bem que lá é bem estofadinho, tudo bonito lá, é confortável, né. Mas é muito, muito bom, a gente sai renovado de lá, renovado, muito bom. Mas eu Cara, acredito que seja isso, né. quando se vai num evento desse, aí você fala: "Pô, mas vou aguentar ficar aí da de manhã até É, de noite". Cara, quando a coisa tá bom, você nem vê. nem De vê. repente fala assim: "Ó gente, acabou, amanhã a gente volta". Você fala: "Mas já? Parece que tá começando Exato. agora o negócio", né. E É muito acontece legal. um negócio mágico lá que a gente chama de networking, 2 coisas que a gente chama dentro do nosso ecossistema, é o networking e a inteligência coletiva. Não existe nada mais poderoso que a inteligência coletiva. O que que é isso? Tudo que é problema que você tem agora, alguém já passou. Se você se encontra,
ao atalho, né, eu tô aí: "Cara, eu tô passando por isso, ó, mas eu já fiz aconteceu isso e eu fiz isso", né. Então esse network com a inteligência coletiva é isso que a gente mais preza dentro do nosso ecossistema. E lá a gente consegue fazer isso e trazer novidades, né, essa história da produtividade que nós precisamos tanto dela para pagar nossas contas, né, com lucratividade. Então, perfeito, né. A gente particularmente gosta muito dela, do evento lá. É, cara, essa junção de mentes brilhantes é fantástica. A gente vai falar do evento, ao longo da entrevista, vamos falar do evento que vai acontecer daqui uns dias. Enfim, Isso. já Tá. o pessoal já começa a se preparar. Vamos lá. Na eu tenho aqui algumas demandas, mas eu preciso Uhum. de começar com o final da entrevista anterior. Aquele dia, eu terminei, deixei uma pergunta, eu falei assim: "Cara, você não vai responder essa pergunta hoje, você vai responder ela na próxima gravação, na próxima entrevista", que é o seguinte: 3 manejos inegociáveis para a safra 2026/27 para garantir a produtividade que todo produtor sonha. Então, a bola é sua agora, essas 3 coisas que vão já, assim, começar em alto nível a nossa entrevista de hoje. Perfeito. É um grande processo, é uma grande, um grande desafio para o agricultor, mas eu vou falar 3 aqui que são muito importantes, dentre, né, os mais de 50 fatores aí que a gente tem hoje dentro de uma cultura, seja soja, seja qualquer outra. Primeira coisa que nós precisamos ter, que que vai nos auxiliar a tomar a decisão, porque hoje o que está impactando, muito o nosso custo? É a parte dos fertilizantes. E a parte lá, juros e tudo mais, é um outro negócio. O que que nós podemos fazer agora? O que que nós vamos fazer, quanto que nós vamos colocar de adubo, nós temos dinheiro, nós queremos colher tanto. Então, uma análise de solo bem feita, através principalmente de uma agricultura de precisão, para que você tenha esse dado para saber exatamente o que você tem. Por que isso? Porque, Ginaldo, a maioria do pessoal tem que entender que se você colocar excesso de um nutriente, aquilo vai limitar a tua produtividade. E a falta também limita, né, a gente chama a famosa lei de Lebesgue que a gente chama. Então, nós temos que saber, né, nós temos que ter um exame de sangue para nós ver o que que nós temos, o que remédio nós vamos tomar. Então esse é o primeiro ponto, uma análise de solo para poder planejar o que que você vai comprar de fertilizante, se é que tem que comprar, esse é um ano que nós temos que pensar muito bem, e nós temos que ter esses dados. Aí a gente investe certo, que esse ano não dá para a gente ter o consumo de luxo e não pode também errar na falta, que senão a gente perde produtividade, daí é uma economia burra que eu falo, né. Então a gente tem que se preparar. Esse é o primeiro ponto, então, ó, dado de solo para a gente qual o fertilizante, quantidade para o nosso potencial produtivo. Segundo ponto, que é muito, muito importante e que não custa nada, a gente chama de plantabilidade. O que que é? É o agricultor, ele tem que ir lá na máquina dele, revisar a máquina dele e na hora do plantio, que iniciar o plantio, realmente escolher uma condição boa, porque se realmente aconteceu o El Niño, que não está bem certo ainda, vai ser um El Niño, mas ninguém sabe se vai ser forte ou não, o que a gente sabe é que centro-oeste vai atrasar um pouco a chuva, então nós vamos ter que pegar aquela umidade que está ali e acertar no ponto, sem risco. "Ah, eu vou plantar aqui que acho que a previsão está marcando chuva para amanhã". Que eu estou orientando nossos clientes todos? Ó, nós vamos plantar esse ano quando tiver a umidade para nascer, para nós não arriscar, porque se nós perder um plantio, o custo é muito caro e a gente perde a possibilidade ou a janela de plantio. E isso tudo aliado a um bom planejamento, da parte nutricional e da parte de, inseticidas, fungicidas, bem pensado. Cada um sabe da sua região, o que que a doença que acontece mais, o inseto que tem mais, se prepara, né, com tudo isso aqui e age preventivamente, Ivinaldo, não deixa as coisas acontecer. Na minha maneira de ver, nós planejamos uma fazenda, a gente planejou uma lavoura, a gente comprou os insumos, então na hora que tá planejado, vai lá e executa. Executa bem com capricho. Aí você ganha mais 4, 5 sacos de soja sem, te custar mais, né. Isso então, se você pegar essa análise de dados, plantar direito com capricho e planejar o que tu vai ajudar a planta a se defender, seja do estresse de temperatura, o estresse de doença, preventivamente. Para mim são 3 fatores importantíssimos que está na mão do agricultor
não é nada difícil de fazer não, tá tudo na mão do agricultor, do consultor. Aí, eu acredito que nós vamos estar preparado, né, para a gente enfrentar o clima que vier, seja a Laninha ou seja El Ninho, né, e pensando, óbvio, que o sistema está pronto. Ainda dá tempo de fazer alguma planta de cobertura, alguma descompactação de solo, mas isso já tinha que estar feito, né. Então eu acho que esses pontos vindo lá do se o agricultor fizer isso, ele melhora a eficiência dele e automaticamente ele reduz o custo fixo e sobra mais recurso dele com mais segurança. É Eu basicamente esses 3 pontos aí. eu quero destrinchar eu quero destrinchar um pouquinho esses 3 pontos que você colocou. Por exemplo, análise de solo bem feita, porque análise de solo todo mundo faz, né. Qual é a diferença de uma análise de solo bem feita para uma análise de solo que não é bem feita? O que que você chama de Perfeito, análise de solo bem feita? perfeito, excelente pergunta. E por incrível que pareça, hoje no Brasil, eu vou te falar que tem um dado, cara, que é estarrecedor, mas quase 40% dos agricultores não fazem análise de solo. Ou Ah, e sério isso? verdade, verdade, é verdade isso aí. Nós temos cidade tem estados que chegam a 60% que não faz análise de solo, tá. E nem vamos falar aqui para não, mas assim, ó, hoje e aí, aonde que tá os agricultores que mais colhem? É os que têm isso na mão. Mas vamos lá na pergunta que ela é muito importante que tu fez. Uma análise de solo, primeiro, ela tem que ser representativa do teu talhão, vamos pensar assim. E cada nutriente ele é um pouquinho diferente. Por exemplo, o fósforo, para você poder ter uma representação muito boa do teu talhão, você teria que fazer uma análise de solo a cada 1 hectare. E isso é comprovado cientificamente. Na média hoje, então, geralmente, né, nós utilizamos agricultura de precisão. Cara, depende do tamanho da fazenda. Se é uma fazenda de 50 hectares, de 100 hectares, o próprio agricultor pode pegar um trado, fazer direitinho. Dentro dos nossos treinamentos aqui, a gente ensina isso, tudo é muito fácil, só tem que ter a vontade de ir lá fazer. Mas então, assim, ó, a cada 3 hectares faz uma amostragem, né? A gente faz isso hoje, mais de 200.000 hectares, hoje a gente faz isso, né? Para quê? Até que Para você profundidade seria essa ah, amostragem? beleza. Bom, 0 a 20, muito importante desses 3 hectares, de cada 3 hectares, 0 a 20. E nós fizemos também, porque o tal do perfil que nós conversamos da outra vez não é de 0 a 20. O perfil, ele é até 1 metro e tudo mais, mas quando começa a passar dos 60 centímetros, ele fica mais uniforme, não muda tanto. Então você pode fazer uma análise de 20 a 40 a cada 15 hectares, a cada 10 hectares. Por que que é importante o 20 a 40, que a gente hoje leva mais em consideração? Porque você tem que fazer a raiz, você tem que saber se tem alumínio, se tem cálcio, para essa raiz crescer. E a gente aí tem toda uma técnica e fórmulas e maneiras de calcular o calcário, o gesso, né, dependendo se tem alumínio em 40, 50 centímetros, tem que usar gesso, se não tem, pode ser um enxofre elementar. Mas aí você sabe o potencial que tem o teu solo. E hoje, Juliano, hoje nós temos um software que nós colocamos dados lá e a gente determina, ó, esse talhão aqui, se tiver um veranico de 20 dias, ele pode produzir 80 sacos por hectare. E a gente tem um erro de 10% para mais ou para menos somente. Então é muito, porque às vezes tem solos, tem talhões lá na fazenda que ele vai produzir 70 sacos e não vai passar disso, então a gente tem que mexer ele. Então uma boa análise de solo é isso, uma excelente coleta representativa, né? E depois, e bem ensacadinha, mandado para o laboratório, escolher um bom laboratório também, tá, mas a coleta, ela é muito importante, por isso que eu falo, ó, cuida lá para não ter contaminação, a profundidade certinha e o tamanho do teu grit. Isso é bastante importante na hora de coletar uma amostra. Legal. Bom, deixa eu pegar o segundo item, que é plantabilidade, que você colocou. Aliás, é um Ah, item que eu gosto, eu já conversei muitas vezes com o Paulo Arbex sobre ixi, plantabilidade. E, é igual você, é apaixonado, né? Então, é, quando você conversa com gente apaixonada, é bom demais da conta. Cara, parece que a plantabilidade, ela não é um negócio, ela é complexa no seu conjunto, mas ela é simples se você faz a coisa do jeito que tem que ser feito. Então, por exemplo, você não tem que ter uma plantadeira não, mega super trooper para fazer um plantio bem feito, né? Você precisa certo. de ter tudo reguladinho, pode ser antiguinha, mas bem reguladinha, tudo Pronto. funcionando Velocidade certinho, né? certa.
né? velocidade certa, a profundidade dessa semente, se vai ter Exato. envelopamento, se não vai ter, né. Isso aí, ó, São já são os tá detalhezinhos, né, que o cara e tem que olhar, né. E o que que você acrescenta mais aí na plantabilidade que você acha que, assim, é é, fundamental? eu acho que para isso aí, ó, tu já tá professor, moço, tá entendendo o negócio, é bem isso aí mesmo que tem que fazer. Pô, então espera aí, se nós sabemos que nós temos que ter uma distribuição uniforme e um dado para você, ó, o campeão mundial de produtividade de soja, o Alex Harrow dos Estados Unidos, ele colheu 244 sacos por hectare de soja. Pergunta para ele o que que é a primeira coisa que ele faz na lavoura dele. Ele fala: "Uma planta de soja, ela tem que estar exatamente a mesma distância da outra planta de soja". Então uniformidade horizontal e vertical, né. O que que é a profundidade? Não pode botar uma semente a 3 centímetros, a outra a 2, a outra isso tem dado científico mostrando que Divina, isso é capricho, para resumir, e isso te dá ou te tira 5 sacos por hectare. Não custa nada, nada. A plantadeira que você tem, né, até tem uma pessoa que a gente que é da nossa, mentoria, que a gente atende lá em São Paulo, 60 hectares, ela tem uma plantadeira Raquel, um dia você pode entrevistar ela, é uma pequena agricultora que colhe 100 sacos todo ano, tá, 100 sacos Ó, todo ano. Faz 5 anos que a gente está lá com ela, 4 anos colheu sem saco, 1 ano com 48 dias sem chover, 48 dias sem chover, 250 milímetros, 280 milímetros de chuva no ciclo, 50 sacos por hectare, de uma vez, 48 dias sem chuva, né, direto, e colhemos com 50 sacos por hectare. Por quê? Deu todo o manejo e tal. Mas então a plantadeira dela, ela é 2003, mecânica, as mais simples que existe. Mas o que que ela faz? Regula direitinho, paciência. Aí vem o pulo do gato. Tem que ter paciência de chegar, largar a máquina, e todo ano é diferente um pouquinho, não é aquela regulagem do ano passado, tem que ir lá largar, porque às vezes a braquiária ficou mais densa, às vezes a parada de milho ficou menor, então tem que ir lá e ajustar linha por linha. Aquela linha atrás do pneu do trator, geralmente ela tem uma regulagem diferente um pouquinho daquela que não está atrás do pneu do trator. Então, gente, o que que o pessoal tem que entender? Ah, soja compensa, soja não compensa. Ela tem que estar equidistante, e daí a gente chama de coeficiente de variação, que o professor Paulo Arbex ensina a gente tanto, né? Tem que estar abaixo de 20%. E eu vou te falar isso porque eu já fiz várias vezes, e um detalhe importante, eu vou dar um dado aqui para o pessoal fazer a conta. E tem um aplicativozinho que a gente faz essa conta, ó. Para cada 1% de coeficiente de variação, você perde 10 quilos de soja por hectare. E o normal do pessoal aí que não cuida tem 45% de coeficiente de variação. Você tem que estar abaixo de 20. As plantadeiras mais top do mercado hoje, elas conseguem chegar a 10, 9, mas tu consegue, então pega 20% aí, ó, 200 quilos, são 3 sacas de soja, 4 sacos de soja, que é só capricho. Por isso que plantabilidade para nós, daí tu tem que ter uma semente boa, uma semente uniforme, não pode ser um grão de peneira 5, um de peneira 6, tem que estar bem grafitada, a máquina tem que estar regulada, as pecinhas lá trocadas, aquela pecinha que custa R$ 2, o dedinho lá, uhum, né? Revisa a tua máquina, imagina, ó, ela tá distribuindo, um bag de semente que custa R$ 15.000. Às vezes você não troca um uhum. um negocinho que custa 20 ou 30. Então, a plantabilidade, gente, é o melhor negócio do mundo, porque é o capricho e praticamente não te custa nada. E não adianta querer plantar 20 quilômetros por hora também não, né. Não, a gente fala assim, a brincadeira, ó, não olha pro vizinho, né. Quando vai lá, assim, não olha pro vizinho se ele tá mais rápido, se ele começou na umidade, vai, porque tu sabe dessa, né, mano, a gente tem que: "Não, vou É. esperar a umidade chover, eu vou esperar a umidade melhorar". Não, beleza, daí vai olha lá a janela, o vizinho largando a plantadeira. "Não, bora plantar", né. Não, não faz isso, olha para você, cuida. A máquina é 4 por hora, é 5 por hora, tem máquinas que a gente vai a 15 por hora, beleza, cada um na sua, mas procura, porque isso é dinheiro no bolso, sem gastar. Então, dimensiona a tua máquina e faz, assim, o que tem que ser feito dentro daquela recomendação daquela máquina, né, seja ela mais velha, seja ela mais nova. Qual que é a umidade recomendada para Ah, começar? hoje uma umidade, eh, a gente fala muito na capacidade de campo, mas às vezes deu uma chuva, depende de um solo mais arenoso, um solo mais argiloso muda um pouquinho, porque a umidade no Uhum. argiloso demora um pouquinho mais.
Então você tem que ir lá na hora que você quem já está com a prática disso, é que sabe aquela hora que a plantadeira fica pegando aquele barro, aquela terra, Uhum, ficando tudo grudada ali, que lá não é um bom momento, porque está virando uma uma paçoca, como a gente fala, não dá certo, né. uhum, O bom mesmo, aquele ideal é quando a gente está largando a plantadeira e está começando a levantar uma poeirinha atrás ali da plantadeira, ali é o top da umidade, né. Então tem solos que às vezes tu choveu 30 milímetros, aí no Rio Verde, numa terra argilosa, às vezes você vai conseguir plantar só no outro dia, né. Aqui na Bahia, por exemplo, um areião 20%, choveu de noite, abriu o sol de manhã, meio-dia, a gente está plantando, né, porque é uma areia. Ah, tem palhada? Melhor ainda, pode entrar antes. Então, cada solo, cada característica vai ter ali a sua umidade. E o agricultor uhum, sabe disso, mas não força, né. Não força principalmente uhum, quando está muito úmido, que dá o cascão, dá aquela história toda, e quando uhum, começa a secar também chega a hora que tem que parar, porque pode arriscar, ficar numa meia umidade, você perde um plantio, e não tem nada mais caro que um uhum. replante. Não tem, né. É Tomar verdade, cuidado com é isso. verdade. E assim, ó, Você eu falou de sempre um tenho uma coisa ó, a gente tem que plantar, Edmendo, com a umidade para nascer que tem no solo, não conta com a chuva, não conta. Planta aquela semente, tem umidade para nascer? Planta. A umidade meio tá acabando, para. Não conta com a chuva, porque se ela não vier, você tem problema. "Ah, nasceu, eu larguei, vou largar uma sementinha a mais", não faça isso, né. Vai perder produtividade. É um saquinho, 2 saquinhos que não custa nada, e é uhum. isso aí às vezes é 10%, 5% de lucratividade. É, e é comum ter um veranico, né. Às vezes acontece. Sempre, Começou, choveu, muito, chegou um tanto, ele depois né. passa, sei lá, tantos dias sem É. chover. E esse ano, se vamos pensar, nós vamos ter um El Niño, é praticamente certo. Se ele vai ser forte ou não, né, depende, né, ainda eu sou mais de que não vai ser tão forte, mas nós vamos ter atraso de chuva, para nós no Goiás, na Bahia, o centro-oeste de forma geral, Uhum, né, e o nordeste. Então nós vamos ter que tomar muito cuidado, né, não vamos arriscar a plantar, porque esse ano eu falo, de modo que a gente não pode errar, né. Quem errar um plantio, quem errar uma produtividade, eu não sei, acredito que ou vai ficar muito uhum, difícil ou vai sair do jogo, né, porque uhum, tá tudo, né, ali, ó, é uhum. água aqui no queixo, né, então não podemos errar Você nada. fa Você falou de fazer um bom planejamento nutricional, e eu lembrei de uma coisa, Certo. tem gente, por exemplo, você falou do calcário também, tem gente Sim. que joga 4 toneladas de calcário, né, aí tem um Uhum. cara que joga 10, tem um cara que joga 14. Cara, Certo. tem uma base para isso? Tem Tem, um tem. fundamento? Tem um fundamento. Então, assim, ó, hoje, primeiro você, geralmente essas doses 10, 12, 14 é a gente que está abrindo uma área nova, ou que tinha uma área que está com muito problema, uma área com muito alumínio e tal, que tem que resetar, a gente fala Uhum. reiniciar. Eu abri Aham. área esse ano, por exemplo, no Santa Catarina, gradão, lá em Santa Catarina, ondulado, com 20 toneladas por hectare de calcário. Mas por que 20? Porque nós queríamos um perfil de 60, 70 centímetros, entende? Porque às vezes, assim, o pessoal às vezes esquece, ó, 0 a 20, por exemplo, 4 toneladas para 0 a 20 numa área já consolidada, talvez seja, não precisa, né. Mas se tu pensar num perfil de 40 centímetros, ué, já é como se estivesse fazendo 2 toneladas para cada 20 centímetros, Uhum. então tá completamente perfil. Mas o que que tu tem que fazer com o calcário? Primeiro, uma crença. Aquela história da supercalagem, né, que o pessoal fala, isso não existe mais. Claro que ninguém vai jogar 20 toneladas de calcário numa área velha, né, isso não existe, mas você, Uhum. por exemplo, extrapolar um pouquinho mais o calcário do que a gente fazia, e ele é hoje o insumo mais importante que nós temos. Porque primeiro a gente tem aqui, todo canto do Brasil tem calcário, e ele potencializa outros nutrientes por causa do pH. Quando o calcário hoje, assim, ó, teu fósforo tá difícil de comprar esse ano, faz análise de solo e o calcário também, para a gente fazer agora mesmo eu estava aqui, a gente tem uma fórmula que a gente utiliza, que é pouca gente no Brasil, eu acho que até ninguém, que a gente vai um pouco mais para o lado do magnésio e tal, que é diferente um pouquinho do resto do pessoal do Brasil. O calcário, quando você aumenta o pH no teu solo, isso é muito importante. Primeira coisa, os micro-organismos, as bactérias, principalmente aquelas bactérias benéficas, elas gostam muito de um pH de 6,5 em água. E o pessoal, então, quando você aumenta o pH, as bactérias já funcionam melhor, e nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio,
tu potencializa. Eu vou te dar um exemplo, de isso é uma dica bem legal para o agricultor, ó. Se tu tem um pH em água de 5,8, 6, que não é um pH ruim, aquele 100 kg de fósforo que você colocar lá, ele vai ficar disponível para a planta metade. Se você conseguir colocar um pH de 6,5 em água, aqueles mesmos 100 kg de fósforo fica 100% disponível para a planta. Então, espera aí, quanto custa 50 kg de fósforo, quanto custa o calcário? Né? E isso potencializa a tua produtividade. Então, o calcário, hoje em dia, ele é um insumo muito, muito importante e, como você falou, dependendo da tua análise de solo, é a dose. Então, não dá para falar: "Ah, vou colocar calcário". Não, a gente vai lá, faz uma análise de Uhum. solo, aí vai lá com o teu agrônomo, com o pessoal da cooperativa, qualquer, né, consultor, calcula, tem 2, 3 formas de calcular, faz certinho na taxa variável, né, porque para mim isso é a parte mais importante de uma a gente tem que variar, porque o nosso solo não é igual de ponta a ponta. Uhum. Então, Uhum. esse é um detalhe importante, a tua pergunta foi muito legal e importante para esse ano, ó, e dá tempo ainda a gente usar calcário, né, dá tempo. Aham. Deixa eu trazer uma polêmica aqui. Eu ouvi uma frase de uma professora que ela diz o seguinte: alta produtividade não é garantia de alta rentabilidade. Pelo que eu te conheço, isso é mais ou menos o oposto do que você fala. Exato. E eu vou até te colocar aqui, eu vou te colocar em tela cheia aqui para você responder esse negócio. Vamos lá. Ó, boa, vamos lá. Realmente, né, se você tiver uma alta produtividade onde você não faz o sistema trabalhar para você, você está gastando demais, né, você tem menos lucratividade. Por isso que é investir o certo, né, a gente colocar o que precisa em termos de adubação, em termos de quantidade de plantas por hectare, o teu fungicida, o teu foliar, né, cada potencial produtivo. Mas o que que é a gente explica para o Brasil inteiro e utiliza isso nas fazendas com os nossos alunos. Quando você faz o sistema trabalhar para você, o que que é o sistema? É você integrar as culturas que você planta, por exemplo, soja, milho, gado, quem tem trigo, às vezes tem a cana-de-açúcar, mas vamos pensar mais o milho e a soja, que é o nosso mais comum, você fazer essas 2 culturas, elas se conversarem, uma ajuda a outra, e você começa a ter os dados na mão, que você vai colocar o fertilizante certo, porque no solo, a química o pessoal fala assim: "Ah, o solo é matemática", o solo não é matemática. O solo é química, que a gente usa a matemática para calcular as coisas. E muitas vezes no solo, o 1 mais 1 ele pode ser 0 e o 1 mais 1 pode ser 3. E esse é o grande valor de um conhecimento. Às vezes não é só o valor absoluto lá, o 3 centimol de cálcio, 1 centimol de magnésio, os 80 ppm de potássio. Isso é importante você ter, está dizendo para você o quanto que você tem de nutriente no teu solo que você pode alimentar a tua planta. Mas na química do solo, e depois dentro da planta, na bioquímica também tem isso, a química do solo tem relações. E um nutriente, ele interfere no outro nutriente. Vou te dar um exemplo. O potássio em excesso, ele diminui a absorção de magnésio pela planta. Então, se você errar na dose, né, você acaba perdendo produtividade. Mas então o que que é a história então que a gente fala? Ó, quem produz mais tem maior produtividade, tem mais lucratividade. Isso é pesquisa científica também, né? Tem pesquisa que mostra isso, 2 coisas, que quem produz mais lucra mais e que reduzir custos não quer dizer que você tenha o maior lucro, né? Por quê? Porque você pode estar tirando um fósforo, por exemplo, esse ano, aonde você não podia ter tirado o fósforo. Você economizou 50 quilos de P2O5 por hectare, mas aquilo te reduziu a produtividade. Então aí você perdeu, né, a tua rentabilidade vai ser menor. Por isso que a gente fala assim, eh, o agricultor que tem maior produtividade, ele fica, ele não sai do sistema. Claro que daí você tem que ir ajustando para que você acerte, né, a parte não só de adubação, a parte de genética, a parte de plantar, a parte na hora de colher, o time de aplicação de um fungicida, de um inseticida, se errar o ponto, o V4 é o V4, né, um foliar bem dimensionado, né. Por exemplo, tu vai investir esse ano, nós vamos ter problema provavelmente, né, de estresse de água, se for El Ninho, a gente utilizar uma prolina, que é um aminoácido bem importante para estresse, preventivamente,
você vai estar gastando aquele aminoácido, aquele valor, mas você vai estar tendo um retorno porque tua planta vai resistir melhor à seca, ou melhor àquele estresse. Então, peraí, você gastou uma, voltou 2, então isso não quer dizer que diminuir custo aumente teu lucro, foi pelo contrário, você gastou um pouquinho a mais e teve retorno. Por isso que na minha visão, não é de toda errada a frase da pessoa, né, óbvio, porque se ela estiver gastando errado, realmente, pode estar produzindo um pouquinho a mais, mas está sobrando menos. Mas quando a gente gasta certo e faz o sistema funcionar, o 1 mais 1 vira 3 e tu aumenta a produtividade e mantém o lucro, entende? Só que isso tudo tem que ser feito com dados, com conhecimento, né? É aquela história, na hora certa, no momento certo, a fonte certa, no local certo. E existe conhecimento para isso, não é nada extraterrestre, é cuidadoso, tem que ter dedicação sim, né, mas é perfeitamente para qualquer pessoa entender e fazer. Daqui 15 dias eu vou te encontrar de novo, porque hoje é dia 3 de junho e dia 18 agora nós temos um biga um big mega evento em Brasília, lá no Ulisses Guimarães, né, é a Raiz da Solução lá? A raiz da solução é Experience, o nome do nosso evento. A Raiz da Solução Experience. E eu vou estar lá 3 dias, faço questão de estar lá 3 dias te ouvindo seu timaço, ouvindo todo mundo que você vai levar. Quero gravar podcast lá, gravar Amém, entrevistas, quero amém. trazer um monte de material para passar para a nossa audiência. Convida o pessoal aí, já aproveita. Perfeito, ó, dia 18, 19 e 20 de junho, ainda dá tempo de comprar seu ingresso, de participar lá, 3 dias de evento, mais de 25 palestrantes, inclusive o professor Nicolas, que é da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, que foi aonde começou os estudos de nitrogênio no sistema, né, mostrando que para alta produtividade a gente tem que ter o nitrogênio no solo. E isso é muito verdadeiro, principalmente para o nosso centro-oeste, aonde nós temos a segunda safra do milho, que a gente acaba que está tirando o nitrogênio do nosso sistema e a gente não consegue explodir a produtividade. E todo o restante, né? Nós vamos estar falando de nitrogênio, nós vamos estar falando de como que a gente faz com que as plantas, né? Vai estar o professor Fagan, por exemplo, falando, ó, tu faz isso aqui preventivamente para que tua planta resista mais à falta de água. Toda a nossa equipe, nós vamos ter 2 palestras da nossos resultados de pesquisa dos últimos 2 anos. Então, palestra sobre vários assuntos, não só tecnicamente, né? E tem lugar para todo mundo, é confortável, pode levar a esposa, vai ter lugar para as crianças lá, tem gente cuidando das crianças. Então, é um ambiente aonde a gente vai estar aprendendo, fazendo network, fazendo negócios, conhecendo gente nova e aprendendo, que 3 dias, né, de mais de 25 palestras, é impossível Você tá que doido. não aprenda alguma coisa que vá Meu utilizar e Deus do céu. retornar o investimento, né, Adilson? Com E a gente certeza vai absoluta. Meu amigo, parabéns, parabéns por esse evento grandioso, parabéns por tudo que você tem feito pela agricultura brasileira, pelo produtor rural brasileiro, por trazer essa mensagem tão bacana no momento de tanta incerteza, né? Mas você mostra o isso, seguinte, cara, mesmo a coisa estando ruim, a gente vai produzir muito, vai produzir vai. bem, e você vai conseguir passar dessa e vai dar tudo certo. Te encontro, então, daqui 15 dias em Brasília, viu? Amém, tamo junto. Abraço, até mais. Abraço, até mais. Gente, Leandro Barcelos, engenheiro agrônomo, especialista em fertilidade do solo e fisiologia vegetal, de 18 a 20, lá no Ulisses Guimarães, em Brasília. Vamos lá, pessoal, do Brasil inteiro, vamos para lá, vamos juntar lá 3 mil pessoas dentro do negócio lá. Eu tenho certeza que ele vai, se precisar, ele vai mandar abrir mais, colocar mais cadeira lá para o pessoal. Vai ser top, vai ser top. Nós falamos sobre eficiência no campo, produzir mais, gastando menos. Você gostou, produtor rural? Certeza que você gostou, né? Deixa um like aí para mim, deixa aí um comentário, compartilhe com outros produtores, com outros agrônomos, com outros consultores e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio.
Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.